Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim, diz assim então a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 1, vamos ler até o 10. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém, amados? Amém. É justamente sobre essa igreja que eu queria compartilhar um pouco nessa manhã. Vai ser um pouco breve, mas que nós pudéssemos compreender um pouco sobre uma igreja que se tornou modelo para as igrejas. Uma igreja que se tornou uma igreja referência na sua comunidade. E isso é importante. A igreja dos Tessalonicenses, então, ela surgiu fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Não sei se você lembra, houve uma desavença e Paulo, ele então avança, encontra Silas e eles prosseguem a viagem. E essa viagem, ela está relatada em Atos capítulo 15, 16, por aí você vai ver, deixa eu só ver para me situar melhor, mas Atos capítulo 15 tem um desentendimento entre Paulo e Barnabé, e no 16 vai vir então a parte onde Paulo e Silas vão primeiro a Derbe, a Listra, e aí vão caminhando, mas aí também eles passam por Filipos, e depois em Filipos eles são presos. Mas no capítulo 17 de Atos nós vamos ver como então eles, passando por Antípolis e Apolônia, eles chegaram em Tessalônica. E aí então, em meio a essa implantação que foi muito rápida. Por que foi rápida? Porque eles estavam em perseguição. Eles estavam alvo de perseguição dos judeus. E aí, apesar do pouco tempo que Paulo passou em Tessalônica, entre os tessalonicenses, surgiu uma igreja que se tornou firme e desenvolvida de forma saudável. É importante que a gente entenda isso, né? Esse tempo então em que Paulo passa, e depois Paulo ele manda quem para poder cuidar da igreja? Timóteo, que era seu discípulo. Então, as notícias que Paulo recebe de Timóteo são muito confortadoras, a ponto dele escrever essa carta. E essa carta que ele escreve
que nós lemos, que inicialmente, aos Tessalonicenses, é uma carta onde Paulo ele relata a sua alegria. Por quê? Porque a igreja estava sendo uma igreja saudável, uma igreja que realmente entendia o seu propósito, uma igreja que vivia realmente a sua identidade em Cristo. E aí então nós podemos ver que apesar das perseguições e do pouco tempo da fé que essa igreja tinha, essa igreja apresentava evidências de ser uma igreja genuína de Cristo. Havia nela uma característica que a identificava e a distinguia como uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita. Uma igreja saudável não é uma igreja que não erra. Uma igreja saudável não é uma igreja que já está, sendo levitada para os céus. Não. Uma igreja saudável é uma igreja que tem algumas características. Uma tríade que é interessante e é citada aqui. Então, o que nós podemos ver em 1 Tessalonicenses? Diz assim, nos versos 3 e 4, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado, veja aqui essa tríade maravilhosa, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas três coisas são marcantes nessa igreja. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Ou a fé, o amor e a esperança, como você quiser colocar na ordem. Mas é importante que você entenda isso. Por quê? Porque é uma fé que é realmente mencionada por Paulo e referenciada. Disse, olha, a fé que vocês têm, o trabalho que vocês têm feito resulta da fé. O trabalho não resulta de querer ser visto. O trabalho não tem que ser uma maneira de você ser lembrado. O trabalho não tem que ser uma maneira de você se mostrar. O trabalho ele tem que ser resultado da nossa fé. Enquanto Miriam estava falando aqui do ofertório, Deus já tinha falado no meu coração isso e confirmou apenas uma coisa. Amados, dessa igreja vão surgir pastores e pastoras, missionários e missionárias. E eu vejo Ricardo e Miriam como um casal que Deus vai usar muito. Eu vejo eles como homens, como um casal que vão cuidar de homens e mulheres, de famílias. Amados, é interessante quando a gente entende isso, porque muitas vezes a gente quer limitar o agir de Deus. Essa igreja era uma igreja nova, era uma igreja de neófitos, mas era uma igreja saudável, sadia. E aí o Espírito ministrava no meu coração, Deus vai levantar os novos, porque os velhos só querem apontar o dedo para os outros, mas os novos querem trabalhar. Amém. Os velhos só buscam defeito dos outros irmãos, mas os novos não, os novos querem seguir adiante e fazer a obra de Deus. Deus ministrava no meu coração nessa manhã isso. Eu não poderia deixar de compartilhar com a igreja. Eu quero dizer aqui a você hoje, você está em que lado? No lado dos que apontam ou no lado daqueles que querem trabalhar em prol do reino, com a fé genuína no Senhor? É isso que Deus tem para nós, amados. A gente às vezes fica perdendo tempo em coisas, em picuinhas, em coisas que não valem a pena e que apenas vão desgastar a nossa vida. Acorda, igreja. 2025 é tempo de crescimento, mas só vai crescer quem não olhar e apontar para os outros, mas quem olhar para Cristo e saber, a minha esperança está no Senhor. Jamais pensei que eu ia dizer alguma coisa aqui quando eu era pastor auxiliar.
Mas, amado, se você não está satisfeito nessa igreja, a porta está aberta. A porta está aberta. Ninguém aqui está obrigado. Agora, não venha desgastar o amor que deve existir na igreja. Não venha apontar o seu irmão e deixar de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Esse triade, amados, é importante. A esperança, então, é importante porque, primeiro, o trabalho que resulta na fé, o esforço motivado pelo amor, esse amor que motiva você, aliás, o esforço que você faz aqui na igreja tem que ser motivado pelo amor de Deus. Não pode ser motivado por outra coisa. Qual é a sua motivação de estar aqui? A sua motivação aqui tem que ser porque eu sou grato ao amor de Deus que foi derramado na minha vida. Se não for isso, você está aqui apenas esquentando o banco. E não quero ninguém esquentando o banco. Não quero ninguém fazendo números. Porque números não são atrativos para Deus. É qualidade. Aleluia. E se a gente não tiver qualidade, a gente está errando. Eu não quero levar nas minhas costas, quando eu encontrar com o Senhor, dizer: você está sendo conivente com esse erro. Por isso, igreja, qual é a sua motivação? Qual é a motivação que você tem de estar aqui nesta manhã? Você veio aqui arrastado? Se você veio aqui arrastado, amém, porque quem lhe arrastou não foi o pastor, nem foi a mulher do pastor, nem foi ninguém, foi o Espírito Santo que ele trouxe para que você ouça e possa transformar a sua vida, não pela palavra do pastor, mas pela palavra viva e verdadeira que é do Senhor. Glória a Deus. É um tempo novo, igreja. 2025 está às portas. E 2025 será um ano de crescimento. Mas a pergunta é: você vai crescer ou vai permanecer onde está? Eu quero crescer. Amém. Eu quero crescer. Sem olhar, porque fulano, né? Porque fulana, precisamos avançar. Vamos retomar os pequenos grupos. Olhe, estou orando porque é uma decisão que Deus Ele tem colocado no meu coração. Mas eu não posso errar, não posso me dar o luxo de errar. Por isso temos clamado com Senhor: Senhor, levanta uma liderança. Levanta uma liderança que, mesmo que seja nova na fé, mas que possa ser como essa igreja, que possa entender que o seu trabalho, ele resulta não pela motivação errada, mas pela fé no Senhor. Que a perseverança, que o seu esforço seja motivado pelo amor que recebeu e que tenha uma esperança. Essa esperança que diz aqui, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, essa esperança, meus amados, é a que todos nós como cristãos devemos ter, porque a gente não vai ficar aqui para sempre. A minha esperança não está nem nessa sala, nem em, vamos, se Deus nos der, amém, construir um templo, com uma escola, com tantas coisas, mas isso vai ficar aqui. Aqui fica. Nós somos chamados para ir, porque a nossa pátria celestial, o nosso futuro, ele está nos céus. E se a nossa esperança está nessa terra, então, como Paulo disse, somos os mais infelizes deste mundo. Somos os mais infelizes deste mundo. A igreja, então, dos Tessalonicenses, ela evidenciava
né, essas três coisas básicas, essa triade básica, que ela é mencionada também em outros textos, perdão, em outras cartas que Paulo vai citar. Mas as obras realizadas por tais cristãos demonstravam a firmeza na fé. Veja então, né, capítulo 7, ou verso 7, perdão. Assim tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Veja bem, essa igreja se tornou modelo. As pessoas da comunidade olhavam assim e olhavam: que igreja é essa? Faz muito tempo que eu entendo isso e nós precisamos compreender como a igreja vai agir quando um homossexual entrar aqui. Julgando? Olhando? Como a igreja vai agir quando uma prostituta entrar aqui? As mulheres vão botar ela para fora? Como a igreja vai agir quando um drogado entrar aqui? Nós não estamos preparados ainda, amados. Esse texto que Miriane falou, que trouxe, olha, os fariseus, eles trazem o dízimo. Sabe o que quer dizer? Os fariseus, eles cumprem a lei. Deus, ele não quer homens legalistas, mulheres legalistas. Deus quer homens e mulheres que entendam o que estão fazendo, não fazendo mecanizadamente. Você está aqui nessa manhã, não, porque é domingo, tenho que estar na igreja. Não, você veio aqui, porque dia 22, hoje é 22, né? De dezembro, eu preciso adorar ao Senhor. A gente precisa atrair essas pessoas para que aqui sejam transformadas. Porque o mundo não transforma ninguém. O mundo piora as pessoas. Mas a igreja é lugar de transformação. Mas qual a transformação que nós temos ajudado a ser? Transformação positiva? Ou quando chegam as pessoas, a gente julga e elas vão embora? Quando chegam as pessoas, a gente aponta e elas... Eu gostei tanto de uma vez do testemunho que Rafael me falou. Porque talvez se eu fosse outro pastor, eu teria dito: primeiro passe uma lixa aí nos seus braços e depois você vai vir aqui na igreja. Porque conheço o pastor que é assim. Só que Deus, ele não olha a aparência. Deus olha o coração. E a gente abraçou Rafael como ele chegou. E eu tenho plena certeza que ele está sendo transformado dia a dia, como todos nós. Porque quem chega aqui não chega porque é perfeito. Pelo contrário, a gente chega aqui para a cada vez mais se aproximar à imagem de Deus, à imagem de Cristo. Amados, Deus quer levantar uma igreja que seja saudável. Repito e, aliás, vou deixar claro aqui, não quer dizer que as pessoas que vão ser membros da igreja, eles têm uma carta branca para fazer o que querem. Não, Senhor. Início de janeiro, inclusive, vamos apresentar o regimento interno para que a igreja saiba. Aliás, você que passou pela classe da membresia, você sabe o que essa igreja pensa, qual é a nossa declaração de fé. E se você ainda não passou, vai passar. E nossa declaração de fé, ela é muito clara. Existem deveres e direitos dos membros. E um dos deveres é a promoção da unidade.
E isso sim, muitas vezes é motivo, se eu perceber que alguém está sendo alguma pessoa que está impulsionando ou motivando aquilo que não é unidade, a gente pode chegar e dizer, olha, pelo regimento interno você vai ser disciplinado. Eu estou sendo muito sincero com vocês, porque aqui ninguém, como falei, está amarrado. Eu dizia assim quando eu era pastor auxiliar, olha, o pastor realmente é muito duro, né? Mas a gente precisa ser duros, amados. Nós precisamos ser firmes, na verdade. Porque a palavra, ela é firme. Então você, nessa igreja, se você não quer juntar e quer espalhar, há duas portas. Duas portas. E você pode se dirigir para ela. Não estou expulsando ninguém, estou dizendo que você está aqui para promover a unidade. E se você realmente entender isso, amém. Esse é o lugar. Mas se não, eu não posso fazer nada mais. Porque você está entrando num lugar onde você quer realmente ser conduzido por um pastor que pensa assim e por uma igreja que tem dentro do seu regimento interno, todo isso, do seu estatuto, toda uma questão que está baseada na palavra. Então nós precisamos avançar. O amor, então, que a igreja vivenciava era abnegado e principalmente evidenciado pelo fato de eles sofrerem por causa do testemunho. Era uma igreja que sofria perseguição, mas mesmo assim estava unida. Era uma igreja que tinha toda uma característica, toda em volta, todo um panorama para ser dispersa. Mas pelo contrário, eles se uniram. Porque como diz o ditado popular, a união faz a força. Cada vez que você decide enfraquecer a unidade, você está enfraquecendo a igreja. Então, cuidado. Uma outra característica da igreja dos Tessalonicenses também era, eles perseveravam firmes na fé e na certeza do retorno de Cristo. E eles pregavam o Evangelho. E aqui está o que vamos fazer em 2025. Em 2025, os pequenos grupos, eles têm um objetivo. O objetivo é poder pregar a palavra de Deus. Você vai abrir a sua casa e sua casa vai ser uma extensão do reino na sua cidade, na sua região, na sua vila, onde você estiver. Nós vamos orar, pedir a Deus discernimento, você ore. Se você quer que a sua casa, olhe, eu quero contar um testemunho tremendo que passou lá na igreja que nós pastoreávamos lá em Intermares. Nós pastoreávamos uma rede que tinha em torno de 8 células, eram 250 pessoas nessa rede. E na ocasião, nós os pastores, o pastor presidente e nós auxiliares fomos para Bogotá, para um congresso. E uma das líderes, ela me manda uma mensagem, eu estava lá me arrumando para poder ir para o congresso, e ela manda uma mensagem: pastor, olhe, ninguém quer abrir a sua casa para a reunião do pequeno grupo hoje. E eu disse assim, me lembrei do texto, né, de quando a arca permaneceu na casa de Obed-edom. E disse assim: diga, coloquem no grupo, que quem receber o pequeno grupo essa semana vai receber uma bênção tão grande.
porque a presença do Senhor vai estar ali. A líder não foi besta e disse assim: eu vou abrir minha casa. Ela abriu a casa dela para ser a reunião. E com 20 dias, eles estavam numa negociação para comprar uma casa. Eles moravam num apartamento pequeno, de 2 quartos. Eram eles 2 e 2 filhas. E eles estavam negociando, mas sem pretensão, porque era uma casa que valia 600 mil reais na época. 2013 isso, né? 600 mil reais, era a 400 metros da praia. Era uma casa de primeiro andar, tinha piscina. E para isso era um irmão da igreja de Campina Grande, que é outra cidade, que era a congregação, que era um irmão muito rico, e ele tinha negociado essa casa, só que ele era assim, era um homem como dizem, né, no Nordeste, não sei se nos outros lugares falam assim, era de rolo, fazia negócio aqui e tal, e aí ele comprou essa casa, mas ele disse: olha, não gostei. Aí ele disse assim: Deus colocou no meu coração para oferecer para esse casal pela metade do preço, 300 mil. E eles compraram a casa. Eu não estou dizendo que você precisa barganhar, porque agora eu vou abrir minha casa, que Deus vai me dar outra casa. Não, não é isso. Estou dizendo que Deus, ele, quando você abre sua casa, abre sua vida para a presença de Deus, ele lhe abençoa. Amém. Agora, se você vive fechado, se você vive, né, quer viver uma vida assim, não espere que Deus estenda a sua mão além daquilo que ele já nos dá. Ele tem prazer em nos abençoar? Tem. Mas quando a gente entende o nosso propósito e o nosso chamado, a gente é muito mais abençoado do que sempre. Então, ore, peça a Deus: Senhor, eu quero que na minha casa realmente haja um pequeno grupo para poder avançar no reino. Então, se você tem esse desejo, ore ao Senhor, peça confirmação a Ele, que Ele vai lhe dar a resposta. Repito, aqui ninguém é pressionado. Ninguém. Nós queremos ter, como já temos hoje em Coura, em Monção, aqui em Valença, e em Cerveira e na Espanha. Seja em Goiânia, seja em Tominho, já estou dando aí umas sugestões. Mas que Deus possa confirmar em seu coração. Amém. Tem São Pedro da Torre, né? Então, assim, que Deus possa confirmar em seu coração. Que Deus possa dizer: oh, realmente é isso que Deus tem para mim. Então, a igreja de Tessalonicenses era uma igreja que se distinguia justamente pela pregação do Evangelho. Olha o que diz aqui, versos de 6 em diante: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Amém. Quando a gente entende o nosso propósito como igreja, quando somos uma igreja saudável, quando decidimos buscar a presença de Deus, Ele faz com que nós possamos propagar o Evangelho. Não existe igreja saudável que guarde para si o tesouro do Evangelho. Uma igreja saudável, ela precisa passar adiante aquilo que recebeu de graça e dando de graça.
eles colocaram muito cedo em prática a lição que aprenderam, porque era uma igreja nova. Assim como nós somos uma igreja nova, mas nós precisamos fazer aquilo que Deus mandar fazer. Os tessalonicenses então propagaram a palavra do Senhor e não apenas anunciaram por palavras, mas o seu exemplo, a sua vida, ela era motivo de que o povo pudesse dizer: olhe, Girleno realmente está diferente. É outro Girleno. Renato vivia lá na Marçal, brigando. Agora abençoa. Agora estende as mãos e ora. Se bem que está de férias agora. Porque Deus, Ele nos transforma para que as pessoas possam ver em nossa vida a transformação. Tem que ter uma mudança, amados. Se nós estamos aqui, tem que haver uma mudança. Porque se nós vamos permanecer igual que estávamos lá fora, olhe, há alguma coisa errada. E eu não quero ser conivente e dizer assim: o pastor nunca falou. O pastor nunca avisou. O pastor nunca pregou sobre isso. Quero que você entenda que você é chamado com propósito. Que você é chamado para fazer a diferença. Que nós somos chamados para ser uma igreja saudável. E se porventura você está enfermo, vamos orar. Agora não adianta a gente estar enfermo e orar e não tomar um remédio. Em outras palavras, não adianta a gente encontrar o erro e não tomar vergonha na cara de querer transformação. Precisamos querer transformação. Precisamos querer mudar. É tempo de crescimento. É tempo de mudar. É tempo de avançar. E eu digo a você, nós temos orado. E vou avançar com os que querem. Com quem não quer, não posso fazer nada. Não vai avançar, vai ficar para trás. Mas é tempo de crescer. É tempo da gente levantar estacas e estendê-las. Levantar estacas e estendê-las. Estender para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Nós temos, olhe, muito o que fazer. E 2025 é ano de rompimento. Ano de rompimento. Então, em nome de Jesus, guarde o seu coração. Busque a presença de Deus. Porque o relógio de oração, ele surgiu não como uma imposição, mas como uma maneira de despertar a igreja a orar. Eu sempre fui contra, amados, essas vamos fazer isso, aquilo, tal. Mas o Senhor colocou no meu coração para quê? Para que a gente possa acordar. Porque a gente muitas vezes está salvo, sentado e satisfeito. Os 3 S's. Os 3 S's do crente fariseu. Salvo, sentado e satisfeito. Pronto, tá bom. Não. Deus quer que a gente acorde para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que você seja um instrumento nas mãos de Deus, sabendo que, como igreja, não vamos ser perfeitos, nem como indivíduos, mas procurar sempre, mesmo com nossos erros, buscar a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer aquilo que Deus tem para nós e seguir avante. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, amados. Que Ele possa derramar sobre nossas vidas a sua graça e que Ele possa verdadeiramente levantar homens e mulheres que possam dizer: Senhor, eu quero. Eu não vou dizer pagar o preço, porque o preço já foi pago.
mas eu quero investir a minha vida em prol do reino. Investir a minha vida em prol do reino. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça.